Havia uma vez um fazendeiro muito rico que possuía vastas terras, gado numeroso e tudo que o dinheiro podia comprar. Sua fazenda era conhecida em toda a região, com cercas bem feitas, casas confortáveis e trabalhadores leais. O fazendeiro tinha alcançado tudo o que um homem poderia desejar em termos materiais. No entanto, apesar de toda sua riqueza e prosperidade, ele não tinha um herdeiro. Não tinha filho para passar seu nome, suas terras, seu legado. Essa ausência pesava em seu coração, mesmo que ele raramente admitisse isso para si mesmo. O fazendeiro era um homem de personalidade forte, acostumado a ter controle sobre tudo em sua vida. Seus empregados o respeitavam, alguns por admiração, outros por medo. Ele comandava sua propriedade com mão firme, e raramente demonstrava suas emoções ou fraquezas. Entre seus muitos empregados, havia um vaqueiro honesto e trabalhador, um homem de bem que dedicava seus dias ao cuidado do gado. Esse vaqueiro tinha uma filha, uma jovem de rara beleza e inteligência. Ela era diferente das outras moças da região. Tinha estudado, sabia ler e escrever, e sonhava com um futuro além daquelas terras. Foi numa tarde comum que o destino uniu seus caminhos. O fazendeiro viu a filha do vaqueiro pela primeira vez, realmente a viu, e algo despertou em seu coração endurecido. Ela cantava perto do córrego enquanto lavava roupas, sua voz doce enchendo o ar. Havia nela uma luz, uma graça que ele nunca havia notado antes. Aos poucos, o fazendeiro começou a buscar oportunidades para estar perto dela. Iniciou conversas, ofereceu livros, demonstrou interesse por seus sonhos e pensamentos. A moça, jovem e sonhadora, ficou lisonjeada com a atenção daquele homem importante e poderoso. Ela não percebeu que o fazendeiro nunca falava em casamento. Nunca fazia promessas concretas. Apenas alimentava as esperanças dela com palavras vagas e olhares intensos. E ela, ingênua e apaixonada, interpretou aquela atenção como amor verdadeiro. Os meses se passaram, e o que começou como conversas inocentes se transformou em encontros secretos. O fazendeiro e a filha do vaqueiro se viam longe de olhares curiosos, compartilhando momentos de intimidade crescente. E então, numa noite de fevereiro, quando o calor do verão pesava no ar e as estrelas brilhavam intensamente, aconteceu o inevitável. Naquele momento de paixão, sob promessas sussurradas que nunca seriam cumpridas, a jovem entregou-se completamente ao fazendeiro. Foi nessa mesma noite que uma vida começou a se formar. Uma vida que mudaria para sempre o destino de todos os envolvidos. No final de fevereiro, quando a jovem teve certeza de sua condição, reuniu toda sua coragem para contar ao fazendeiro. Com o coração cheio de esperança e medo, ela o procurou e revelou: estava grávida. Esperava um filho dele. Vai nascer uma criança, ela disse, a voz tremendo entre alegria e nervosismo. Nosso filho. No final do ano, vamos ser pais. Ela esperava que essa notícia os unisse definitivamente. Esperava ouvir palavras de compromisso, planos de casamento, promessas de um futuro juntos. Afinal, agora havia uma criança envolvida, certamente o fazendeiro faria o que era certo. Mas a reação dele foi completamente diferente do que ela imaginara. O rosto do fazendeiro empalideceu. Seus olhos se arregalaram, não de alegria, mas de choque e medo. E quando finalmente falou, suas palavras foram frias como gelo. O fazendeiro não queria assumir a paternidade. Não queria enfrentar o julgamento da sociedade. Não queria manchar sua reputação com um filho bastardo. Todo o amor que demonstrara desapareceu num instante, revelando-se pelo que realmente era, mero desejo egoísta, sem compromisso ou responsabilidade. A jovem ficou devastada. O homem que jurara sentimentos profundos agora a tratava como uma estranha, como um problema a ser resolvido. E enquanto ela enfrentava a gravidez sozinha, carregando dentro de si o fruto daquele amor ilusório, o fazendeiro simplesmente desapareceu de sua vida. Os meses de gestação foram difíceis para a jovem. Carregava não apenas o peso físico da gravidez, mas também o peso emocional da rejeição e da solidão. Seu pai, o vaqueiro,
descobriu a verdade e ficou profundamente magoado, mas não abandonou a filha. Ao contrário, prometeu cuidar dela e do bebê que viria. Quando chegou o momento do parto, a jovem sofreu intensamente. O bebê nasceu forte e saudável, um menino lindo, com olhos brilhantes e um choro vigoroso que anunciava sua chegada ao mundo. Mas a alegria durou pouco. O parto havia sido muito difícil, e a mãe havia perdido muito sangue. Apesar dos esforços da parteira, não havia recursos suficientes para salvá-la. Nas primeiras horas após dar à luz, enquanto segurava seu filho pela primeira e última vez, a jovem sentiu suas forças se esvaindo. Com seu último suspiro de vida, ela pediu ao pai que cuidasse do menino. E fez algo extraordinário, algo que revelava a grandeza de seu coração. Ela perdoou o fazendeiro. Mesmo após tudo que ele fizera, mesmo na hora de sua morte causada indiretamente pelo abandono dele, ela escolheu o perdão em vez do rancor. Diga a ele que eu perdoo, sussurrou ela, fechando os olhos pela última vez. Diga que minha última vontade é que ele saiba disso. E assim, a jovem partiu deste mundo, deixando um bebê órfão e um pai destroçado pela dor. Quando o vaqueiro levou a notícia da morte da filha ao fazendeiro, junto com a criança nos braços, esperava ver algum sinal de remorso, alguma assunção de responsabilidade. E de fato, o fazendeiro sentiu arrependimento ao saber que a mãe de seu filho havia morrido. Por um momento, olhando para o bebê, o fazendeiro viu tudo o que havia perdido, não apenas uma mulher que o amava, mas a chance de ser pai, de ter um herdeiro legítimo, de construir uma família. O peso da culpa caiu sobre ele como uma montanha. Mas esse arrependimento, em vez de levá-lo a fazer o certo, transformou-se em algo ainda mais escuro. O fazendeiro olhou para aquele bebê inocente e viu nele um lembrete constante de seu erro, de sua covardia, de sua culpa. E mais, viu uma ameaça. Se aquele menino crescesse, todos saberiam que o fazendeiro tinha um filho bastardo. Sua reputação seria manchada. Seus negócios poderiam sofrer. E pior ainda, aquela criança poderia um dia reivindicar herança, direitos sobre as terras que o fazendeiro tanto se orgulhava de possuir. Foi então que o fazendeiro tomou a decisão mais terrível de sua vida. Dominado pelo medo e pelo egoísmo, ele decidiu que o bebê precisava desaparecer. Não assumiu a criança para criá-la, mas também não a deixou em paz. Em vez disso, tramou algo sinistro. O fazendeiro procurou um costureiro da cidade, um homem conhecido por fazer trabalhos sujos para quem pagasse bem. Ofereceu muito dinheiro, uma fortuna, para que esse homem executasse um plano horrível, eliminar o bebê. Faça parecer natural, instruiu o fazendeiro com a voz fria. Um acidente. Nada que levante suspeitas. O costureiro aceitou o dinheiro manchado de sangue e concordou em cumprir a tarefa macabra. O destino da criança inocente parecia selado. Mas a providência divina, ou talvez o anjo protetor daquela criança, São Miguel Arcanjo, cujo nome o bebê receberá, estava vigiando. Havia pessoas boas naquela fazenda, pessoas que não permitiriam que um mal daqueles acontecesse. Um amigo leal do vaqueiro descobriu o plano terrível do fazendeiro. Ouviu, por acaso ou por graça divina, a conversa entre o fazendeiro e o costureiro. E imediatamente correu para avisar o vaqueiro do perigo iminente. Naquela mesma noite, o vaqueiro pegou o neto nos braços e fugiu. Deixou para trás tudo o que conhecia, sua casa, seu trabalho, sua vida inteira, para salvar aquela criança inocente. Cavalgou pela escuridão, com o bebê protegido contra seu peito, rumo a terras distantes onde o fazendeiro não pudesse alcançá-los. Quando o costureiro chegou para cumprir sua tarefa diabólica, encontrou a casa vazia. O vaqueiro e a criança haviam desaparecido como fumaça no vento. Por mais que procurasse, não encontrou nenhum rastro deles. O fazendeiro, ao saber da fuga, ficou dividido entre alívio e terror. Alívio por não ter o sangue da criança em suas mãos diretamente, mas terror por não saber o paradeiro do menino. Estava vivo? Morto? Voltaria um dia para reclamar o que era seu? Essa incerteza atormentaria o fazendeiro pelos anos seguintes, tornando-se um fantasma que o assombrava dia e noite.
O vaqueiro levou o menino para Goiás, onde tinha um parente distante, um homem abençoado, de coração generoso. Esse parente acolheu o vaqueiro e a criança sem hesitar, oferecendo-lhes um lar seguro e amoroso. Ali, longe do perigo, longe do fazendeiro e de suas terras, o menino cresceu. Foi criado com amor, educação e valores sólidos. O vaqueiro dedicou cada dia de sua vida a garantir que o neto se tornasse um homem de bem. E o menino floresceu. Cresceu forte, belo e elegante, com um caráter nobre e um coração generoso. Estudou, trabalhou, e tornou-se respeitado em sua comunidade. Jamais soube, durante todos aqueles anos, da verdade completa sobre sua origem, sobre o pai que tentará matá-lo, sobre a mãe que morrera ao lhe dar vida. Os anos passaram tranquilamente. O vaqueiro envelheceu vendo o neto prosperar, e agradecia a Deus todos os dias por ter conseguido salvar aquela vida preciosa. Depois de muito tempo, quando o rapaz já era um jovem adulto, uma doença grave atingiu o fazendeiro. Era uma enfermidade do sangue, séria e perigosa, que exigia tratamento urgente. Os médicos foram claros: ele precisava de uma transfusão de sangue de um parente próximo, primeiro ou segundo grau, que tivesse tipo sanguíneo compatível. O fazendeiro, agora velho e debilitado, procurou por toda a sua família. Foram testados parentes de longe e de perto, primos, sobrinhos, todos aqueles que poderiam ajudá-lo. Mas para seu desespero, nenhum deles era compatível. Nenhum tinha o sangue certo para salvá-lo. O fazendeiro estava desenganado, sem esperanças, quando algo extraordinário aconteceu. Uma enfermeira veio até ele no hospital com uma notícia surpreendente. Senhor, disse ela com cautela, há um rapaz lá fora. Diz que é de Goiás e que quer falar com o senhor. O fazendeiro, confuso e enfraquecido pela doença, autorizou que o rapaz entrasse. E quando a porta se abriu e ele viu quem estava ali, seu coração quase parou. Era um jovem de aproximadamente 20 e tantos anos, alto e forte, com olhos que o fazendeiro reconheceria em qualquer lugar. Eram os olhos da mulher que ele amara e abandonara tantos anos atrás. O rapaz se aproximou da cama do hospital com passos firmes, mas sem agressividade. Olhou para o fazendeiro, o homem que era seu pai, e viu apenas um velho doente e quebrado, muito diferente do monstro que imaginara. Eu sou seu filho, disse o rapaz calmamente. Aquele que nasceu quando minha mãe morreu. Aquele que você mandou matar quando eu tinha quase um mês de vida. O silêncio que se seguiu foi profundo. O fazendeiro ficou pálido, tremendo, incapaz de falar. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto enrugado. Graças a Deus, estou vivo, continuou o rapaz. Meu avô me salvou. Me levou para longe, me criou com um parente abençoado em Goiás. Vivi bem, com amor e dignidade, sem nunca ter faltado nada. O fazendeiro tentou falar, mas as palavras não saíam. A culpa, o arrependimento, o choque, tudo isso sufocava. Meu sangue é o positivo, disse o rapaz, indo direto ao ponto. Vim aqui para lhe salvar. Porque minha mãe te perdoou, mesmo na hora da morte. Ela me passou essa mensagem através do meu avô, que o mal se paga com o bem. O fazendeiro soluçou abertamente, esmagado pelo peso de suas ações passadas e pela graça imerecida que estava recebendo. Por quê? Ele finalmente conseguiu perguntar. Por que você faria isso? Por que me salvaria depois de tudo que eu fiz? Por quê? Respondeu o rapaz com firmeza, você já tem meu sangue. Eu sou do seu sangue também. E vim aqui com o coração aberto, porque o mal se paga com o bem. Por isso vim te salvar. A transfusão foi realizada. O rapaz deu seu sangue para salvar a vida do homem que tentará tirar a dele. E naquele ato de graça incompreensível, algo profundo aconteceu entre eles. Enquanto o sangue fluía de um para outro, o fazendeiro chorava incontrolavelmente. Chorava pela mulher que perderá, pelo filho que rejeitara, pelos anos desperdiçados em medo e egoísmo. E chorava pela misericórdia que não merecia, mas que estava recebendo mesmo assim. Quando o procedimento terminou e o rapaz se preparava para partir, o fazendeiro segurou sua mão com força surpreendente para alguém tão debilitado. Tudo que é meu, disse ele com voz embargada, eu deixo para você. As terras, o dinheiro, tudo.
Você é meu filho, meu herdeiro. Mas o rapaz apenas sorriu tristemente e balançou a cabeça. Não vim buscar vingança ou herança, ele respondeu com serenidade. Vim trazer esperança. Não preciso de suas terras. Basta Deus para me ajudar. Você já tem meu sangue correndo em suas veias agora, e eu tenho o seu. Somos ligados por isso, quer queiramos ou não. Mas o mal se paga com o bem, continuou o rapaz, ecoando as palavras de sua mãe. Por isso vim. Para quebrar o ciclo de dor. Para mostrar que o perdão é mais forte que a vingança. E com essas palavras, o rapaz se despediu. Deixou o hospital, deixou aquela cidade, e voltou para Goiás, para a vida que construíra longe dali. O fazendeiro ficou para trás, salvo fisicamente pelo sangue do filho, mas transformado espiritualmente pelo perdão imerecido que receberá. E porque algumas histórias precisam terminar. Não com justiça, mas com misericórdia. Meu sangue você já tem, sou do seu sangue também. O mal se paga com o bem, por isso eu vim te salvar. Porque o perdão não é sobre merecer, mas sobre escolher a graça mesmo quando a vingança seria mais fácil. E porque algumas histórias precisam terminar. Não com justiça, mas com misericórdia.